Olá, você, tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na Seção 4. E no vídeo, onde falo sobre a abertura misteriosa de Dragon Ball Z, comento, galera, que a mão que aparece formando aquelas ligações, como se fossem fios, é do Goku. E foi aí que eu recebi alguns comentários como esse. Meu Deus, Augusto, a mão da abertura é do Android 17 e não do Goku. E foi aí que eu comecei a me perguntar, de onde surgiu essa informação de que essa mão misteriosa é do Android 17? Porque, galera, eu sempre acreditei que fosse a mão do Goku. Na verdade, lembra muito a mão do Saiyajin, na verdade. Bom, nesse vídeo, vamos tentar entender de quem é realmente essa mão que aparece na abertura de Dragon Ball Z. Se é uma curiosidade que tu também sempre quis saber, já vai deixando o like, se inscreva no canal e então se liga aí. Primeiro de tudo, não existe, galera, nenhum meio oficial que confirme de quem é essa mão. Então, quando eu falo que é do Goku ou quando falam que é do Android 17, tudo ainda está no campo da teoria. Talvez essa mão não seja de nenhum dos dois, pois é. Primeiro, vamos fazer, galera, uma análise visual e descartar algumas possibilidades. Dá pra perceber que a mão tem mais aspecto de ser um personagem masculino. E aí já descartamos a Android 18. Também não pode ser o Dr. Gero, porque tu deve muito bem lembrar que tanto ele quanto o Android 19 usavam, galera, no centro da mão um dispositivo de absorção de energia. Sem contar que a mão do 19 é branca e a do Dr. Gero é enrugada. Ah, então deve ser a do Android 16. Bom, até pode, galera, mas devemos lembrar que a mão do 16 é removível para virar aquele canhão de energia. Então, eu também acredito que não seja dele. Eu sei que em Dragon Ball Super Hero, já na abertura do filme, os criadores usaram a mão do Dr. Gero para fazer essa mesma animação, que vemos aí na abertura do Z. Mas aqui fica evidente que é o Dr. Gero, pelo dispositivo na mão e também pelas rugas. E claro, porque ele aparece na cena. Mas no caso dessa animação do Z, nada indica ser a mão do doutor, galera. Ok, mas por que muitos acreditam ser o Android 17? Veja só, essa abertura, galera, aparece no episódio 118, que marca aí o início da saga dos androides, ou seja, essa mão com essas ligações que lembram fios, meio que representa os androides, o que reforça mais ainda a ideia de ser o 17. E assim, essa lógica faz muito sentido, mas quando eu olho para essa mão, galera, eu não consigo enxergar o 17 como sendo o dono dela. Primeiro porque, galera, apesar de ser uma mão masculina, devemos lembrar que o 17 não tem uma mão tão grande como essa. Outra coisa que me chama a atenção é que essa mão, galera, lança um poder de cor azul, que lembra até um Kamehameha, e os poderes do 17 no Z tinha uma coloração amarela. Não lembro dele ter lançado uma energia de cor azul, exceto no Super. Outra coisa também, lembra quando o Goku está aprendendo a Genkidama com o Senhor Kaiô? Olha só o formato da mão do Saiyajin dessa época. Agora comparamos com a da abertura. Percebe que o formato das duas mãos é muito parecido? Não digo que sejam iguais, mas parece muito que essa mão da abertura teve inspirações na mão do Goku. Só que existe outro detalhe aqui, galera. Se de fato é a mão do Goku que aparece aqui, por que não vemos seu bracelete azul? E por que também aparecem esses fios? Goku, galera, não é um androide para ser representado dessa forma, não é verdade? Além disso, se é a mão do 17, por que também não aparece a sua camisa branca? Lembra que ele usa uma camisa de manga longa que vai até o punho? E talvez tu diga, Augusto, ele deve ter levantado a manga, como fez quando vai lutar com o Piccolo. Enfim, galera, percebe que ainda existem muitas perguntas sobre essa mão misteriosa. Pode ser do 17? Pode. Pode ser do Goku? Também pode. Mas também, galera, pode ser apenas uma mão aleatória criada só para fazer essa animação específica. Veja só, essa mão aparece, galera, na segunda abertura de Dragon Ball Z, a mesma onde também vemos aí o rosto do Dr. Gero. Inclusive, por conta desse fato, muitos acreditam ser a mão do velho, mas como falei e mostrei, não é. Só que existe algo curioso nessa história. Essa abertura específica foi mostrada pela primeira vez no episódio 118, como já citei, em 27 de novembro, galera, de 91. Já o Android 17 e a 18
tinham aparecido no mangá 15 dias antes, no dia 12 de novembro de 91. E na época, o mangá e o anime estavam sendo criados muito perto um do outro. E devemos lembrar que a saga dos androides foi repleta de alterações. A ideia inicial era que fossem apenas os androides 19 e 20. Depois foi alterado para o 17 e a 18 e por fim tivemos o Cell, ou seja, nada estava definido. Então, para fazer essa animação baseada no Android 17, era muito incerto, ainda mais 15 dias depois que o Android foi revelado no mangá. Então, galera, eu acho muito difícil eles terem decidido algo como: vamos fazer a mão do Android 17 especificamente, sendo que o personagem tinha mal aparecido no mangá. E mais, sabe esse rosto do Dr. Gero, que também apareceu aqui? Ele foi adicionado na abertura mais de 3 meses depois que eles já tinham aparecido no mangá. Sendo mais específico, eles apareceram no dia 13 de agosto de 91, e o Dr. Gero só foi adicionado na abertura em 27 de novembro do mesmo ano. Tempo suficiente para se criar uma animação como essa, mesmo que seja curta. Lembrando que a forma de animar daquela época é bem diferente da de hoje. O processo, galera, era muito mais demorado. Então, o que eu acho que aconteceu? Galera, sendo bem sincero, eu acredito que eles fizeram a animação de uma mão genérica, no sentido de que não representa nenhum personagem específico, mas que tem relação com os androides sim, tá? Porque se fosse a mão do 17 ou do Goku, existiria alguma indicação, mas não, é apenas uma mão que representa um ser artificial, mas que não necessariamente é o 17, saca? Lembra que quando o Trunks estava falando sobre os androides para o Goku, vemos aí um flashback de uma criatura completamente metálica, algo totalmente diferente do que apareceu depois, justamente porque eles não tinham, galera, a ideia de como seriam esses androides, porque a história ainda estava sendo construída no mangá. Mas assim, galera, associar essa mão ao Android 17 faz sentido, apesar de eu ainda não acreditar que seja exatamente ele aqui. Mas me conta aí o que você acha sobre o assunto. Acredita ser a mão do Android 17? Acredita ser a mão do Goku ou nenhum dos dois? Não esqueça de comentar, beleza? E mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui!